A arte africana não se resume somente àquela tradicional. O continente africano seguiu produzindo arte com outras formas de linguagens, assim como o restante do planeta. Utilizam como ferramentas de questionamento, de informação e críticas, linguagens como as pinturas, as fotografias, os vídeos artísticos e as instalações, dentre outros. Para exemplificar o que dissemos, podemos observar a fotografia de Aida Mulune, artista etíope contemporânea, e também os autorretratos da artista Zanele Muhori, da África do Sul. Se for falar sobre arte africana, precisamos antes entender o que é a África. A África é o berço da humanidade, e nesse surgimento nós enfrentamos muitas dificuldades, como a escassez e a violência que acompanham o continente até hoje. E a arte africana é uma expressão primitiva em reação a essa violência. É a arte da pobreza e da fome. Ela é feita de forma muito simples, mas que ao mesmo tempo busca felicidade, representando o que esse povo gostaria de ter. Então, a gente está falando de povos tribais que vão reproduzir arte ligada ao emocional, às suas necessidades, e que tratam muitas vezes a arte em uma função ritualística. São pessoas simples que não conseguem compreender o mundo. Afinal, estamos falando de uma era antes da Revolução Científica, que não tem o alcance da racionalidade e que precisam recorrer a explicações mitológicas. Meu Deus do céu! Na verdade, não é bem assim. Para começar, que o continente africano é composto por mais de 3.000 povos que falam mais de 2.000 línguas juntas, e tem uma enorme diversidade de culturas, práticas simbólicas e classes sociais. A gente tentar reduzir tudo isso à violência e miséria é uma distorção grave, porque ignora as causas de fato, que são a violência colonial e as extensões dela até hoje em dia. Durante o processo colonial, diversos países europeus invadiram as terras dos nativos africanos, mataram muita gente, raptaram tantas outras para tráfico e escravidão e roubaram inúmeros itens de valor simbólico e espiritual de seus contextos representativos. Chamar esses povos de primitivos sugere também que eles são atrasados num processo de racionalização e que o colonizador já teria dominado isso, e que eles agem e produzem arte de forma emocional, enfim. De que eles são inferiores, o que justificaria a violência colonial, cujas ramificações estabeleceram esse estereótipo que perdura até os dias atuais. Isso acaba gerando discursos muito parecidos com a caricatura que vocês viram no começo desse vídeo, uma consequência do velho ditado segundo o qual a história é contada pelos vencedores, que reproduz uma hierarquia de poder entre colonizador e colonizado, explorador e explorado, e a generalização de que o diferente é subordinado e subhumano. Essa forma de pensar acaba estruturando a nossa visão de mundo a respeito da África, das pessoas que vivem lá e dos objetos que elas produzem. É estimado que mais ou menos 95% dos objetos de origem africana nos museus do Ocidente, principalmente os europeus, tenham sido saqueados dos seus países até meados do século XIX, tornando-se parte das coleções dos museus e propriedade daqueles países que sequer respeitavam o significado desses artefatos.
Você tem, por exemplo, as máscaras que representavam espíritos, as estatuetas que eram veneradas, tudo feito em material muito simples, com técnicas muito básicas. Porém, essa arte tem um valor enorme de nos remeter ao que o ser humano tem de mais fundamental, a infância da humanidade, de certa forma. E por ela, a gente consegue se entender e consegue fazer as pazes com o que tem de bonito nessa infância e nessa ingenuidade. E é isso que a modernidade precisa, entrar em harmonia com a natureza e com nós mesmos. Então aqui vem a importância do nosso trabalho, que foi resgatar esses artefatos de lugares violentos, onde eles poderiam ser destruídos a qualquer momento, e levá-los para a segurança dos museus nos países de primeiro mundo, que sabemos de fato valorizá-las. No, God! No, God, please, no! Há também uma diferença muito grande entre expor uma pintura de Van Gogh, por exemplo, e uma máscara africana no museu. A pintura foi produzida por um cara nascido e socializado no mesmo contexto que produziu os museus, e que ele tem uma profissão específica que pertence a esse contexto, a profissão de artista. A pintura dele, então, é produzida para ser arte. Colocá-la no museu é, de certa forma, consagrar essa obra e permitir que ela realize seu propósito. A máscara, de outro lado, foi produzida num outro contexto e com uma outra intenção totalmente diferente. Apesar de sim, ela ter uma dimensão estética, ela não foi feita para ser arte no sentido museológico. No seu contexto original, ela fazia parte de uma rede elaborada de significados culturais, simbólicos e espirituais que seria utilizada de formas de rituais ou práticas ou performances. Sendo assim, roubá-la do povo que a produziu para pendurá-la em uma parede ou atrás de uma proteção de vidro para ser objeto de exibição exótica para turistas é uma violência e que rouba a alma tanto do objeto quanto do povo que o produziu. Existe ainda hoje uma discussão política do repatriamento desses objetos roubados, ou seja, uma devolução deles aos seus países de origem, tentando se redimirem pelos danos causados. Entretanto, esse é um processo que caminha a passos muito lentos. Recentemente, em 2020, foram repatriados os 2 primeiros objetos da Namíbia, um chicote e uma bíblia de um namibiano chamado Hendrik Witbooi, um rebelde que tentou resistir à ocupação alemã e que estão sendo repatriados depois de mais de um século de seu roubo, e que, segundo a ministra da Ciência da Alemanha, estavam definhando no acervo, pegando poeira mesmo. A parte irônica disso é que esses objetos são mais um fruto da colonização do país e falam muito mais sobre a Alemanha que sobre a Namíbia. Isso traz luz ao questionamento quanto aos objetos que a Alemanha se nega a devolver, que por muitas vezes são bem mais antigos e simbólicos à cultura tradicional namibiana. Essas críticas ganham mais poder como resultado das lutas de movimentos sociais e a emergência de importantes intelectuais de países historicamente subalternizados na década de 60, como o camaronês Frantz Fanon ou o palestino Edward Said, que deu origem a uma escola de pensamento pós-colonial e que denuncia tanto a violência colonial quanto as narrativas acadêmicas que a gente sustenta, como a que a gente apresentou no começo do vídeo. É a campeã de 98, a vice-campeã mundial de 2006, com uma nova geração. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. No Globo Repórter de hoje, arte africana. Surgimento, principais representações, materiais, significados. Veja agora. A arte africana tradicional surgiu no período pré-histórico, quando o homem ainda não tinha inventado a escrita. As esculturas mais antigas encontradas datam de 500 a.C. e carregam consigo vários significados e simbologia. É importante ressaltar que aqui trataremos a arte tradicional africana de uma maneira geral. O ideal seria estudarmos cada povo e cada cultura, sem correr o risco de desmerecer cada individualidade artística e os seus significados. As principais obras encontradas nos povos africanos são as esculturas. Geralmente, elas são feitas a partir de materiais como ouro, marfim, madeira e bronze. As esculturas são geralmente figuras que servem de atributo às divindades, podendo ser cabeças de animais, figuras alusivas a acontecimentos, objetos que denotam poder e utensílios de uso cotidiano. Outro tipo de arte muito encontrada nos diferentes povos africanos são as máscaras. Geralmente, são confeccionadas a partir de couro, barro, marfim e metais, mas principalmente madeira.
As máscaras são utilizadas para a incorporação de espíritos e a possibilidade de adquirir forças mágicas. Elas têm um significado místico e muito importante. Além disso, representam deuses, forças da natureza, antepassados e animais. Máscaras são utilizadas em rituais, funerais, casamentos e em representações teatrais, em festivais comemorativos. Integra também a máscara uma vestimenta feita com diferentes materiais, como tecidos e fibras vegetais, além de apetrechos que adornam o corpo, como as joias. Possuem formas variadas, estilizadas de aves, bovinos, caprinos, humanos e variações que mesclam animais com humanos. Não podemos deixar de mencionar também a pintura. A pintura geralmente é empregada em paredes de palácios reais, acabamentos de máscaras e também nos próprios corpos. As pinturas corporais são utilizadas para manifestações artísticas, como forma de se conectar às forças superiores em rituais ou ainda para demonstrar posição hierárquica na tribo. Que atrevimento! Deus o salvou para ser o nosso libertador. Pare com isso! E você é, Moisés. É nosso libertador. Eu mandei parar! Vai se arrepender, escrava. Quieto, meu filho, não deve chorar. Ao rio o entregarei. Durma e se lembre que ouviu meu cantar. E junto a você estarei. Brilha a luz da lua, com frescor coberto. Agora a gente vai ver os principais indícios de vida na pré-história e as marcas deixadas até hoje. Entre eles está a criança de Town, descoberta em 1924 na cidade de Town, na África do Sul. Salih en Alger localiza-se num antiplano montanhoso na província de Wilayas, região de Izi e Tamanset, no sudeste da Argélia, nas suas fronteiras com o Líbano, a Nigéria e Mali. É um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo, uma impressionante coleção de arte rupestre e pré-histórica, com mais de 15 mil gravuras esculpidas, desenhadas e pintadas nas rochas. Salih en Alger retrata inúmeras mudanças climáticas ocorridas no século na região, a passagem milenar de migrações animais e a evolução constante da espécie humana ao longo da fronteira do deserto do Saara desde 10.000 a.C. até os primeiros séculos da presente era. Pesquisas arqueológicas revelam a presença humana constante na região há milênios, suas adaptações por ser inóspita à região e com indícios inclusive de pastoreio, séculos antes da era cristã. Fala galera, já deixa aí o like, porque agora eu vou falar em 1 minuto algumas curiosidades pra você sobre o continente africano. Vamos lá! Vocês sabiam que nem todas as máscaras são utilizadas nos rostos? Alguns povos africanos utilizam ela no topo da cabeça. Interessante, não é mesmo? Camarões é um país africano denominado de Pequena África por conter aproximadamente 250 povos africanos. O povo Yorubá, que fica principalmente na Nigéria, possui uma das mais altas incidências de nascimentos de gêmeos do mundo.
Estima-se que nasce um par de gêmeos a cada 11 crianças. A arte africana influenciou a arte moderna no final do século XIX e início do século XX. Foram então incorporados alguns elementos da arte africana nas produções artísticas dos modernistas. Podemos citar Pablo Picasso, que utilizou a máscara africana em uma de suas produções. Essas influências o auxiliou a chegar às bases do cubismo.